Olá, alunos, né? Todos sejam bem-vindos. Mais uma disciplina, né? Mais um conteúdo para vocês do módulo 1, né? Esse é o módulo 1.1, tá? Esse aqui nós vamos chamar de neurociência e aprendizagem, tá? Na realidade, ele é um suporte para nós entendermos o nosso aluno que chega na sala de aula. Então, a neurociência é mais uma ferramenta, né? Para que nós possamos utilizar para interpretar e entender o nosso aluno, o comportamento dele e a apropriação do conhecimento que ele faz da nossa disciplina, tá? Ou disciplina de maneira geral. É uma parte muito interessante vocês entenderem isso aqui. Vocês vão ter que enxergar aqui, na realidade, né, o indivíduo como um cérebro pensante, né, tentando se ajustar naquele mundo, naquele momento, tá? Então, o aluno, na realidade, é um cérebro querendo ajustar, trazendo todas as suas frustrações, né, suas alegrias, emoções, né, e dúvidas para se adequar na sala de aula. Então, a neurociência vai nos ajudar a entender todo esse processo aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui tem um tema neurociência e aprendizagem, né, um diálogo entre, né, ciência e educação. Então, o que é ciência? Nós já falamos na aula passada, né? Sobre os vários tipos de conhecimento, né? Desde o mais simples, do senso comum, partindo para o conhecimento filosófico, teológico, né? E também conhecimento científico. Então, o que a ciência pode nos ajudar para trabalhar com os nossos alunos na sala de aula? Então, vamos lá. Então, o que é essa questão da neurociência? Então, o que ela pode nos ajudar nesse sentido, né? Então, ela compreende o estudo do sistema nervoso e suas ligações com a fisiologia do nosso organismo, que tem a ver com a nossa disciplina, né? Práticas, né, de fisiologia humana. Então, como que o cérebro ele vai se comportar? Então, é uma dualidade entre cérebro e comportamento, né? E tudo isso é ligado pelo controle neural. O que é controle neural? Tá? Que vão desde as funções vegetativas, né? Digestão, circulação, respiração, homeostase e temperatura, englobando as funções sensoriais e motora, tá? Sensoriais, percepção do ambiente, né? Motora, deslocamento, tá? Então, tá aqui, ó, deslocamento, locomoção, reprodução, alimentação, ingestão de água, alimentos, até a atenção e memória na aprendizagem. Vendo muito, trazendo muito essa palavrinha aqui, pessoal, emoção. Então, a emoção é que nos rege, é o que nos direciona, é que nos dá o norte, tá? Então, a emoção é muito importante na apropriação do conhecimento, tá? Então, eu vou falar muito em emoção para vocês aí, tá? Então, vamos lá. Bom, o que é aprendizagem? Então, na realidade, então, o que significa isso? Tá? Então, significa o quê? Tá? Então, segundo Springer, 2008, né, neurociência cognitiva pode conduzir com sucesso a aprendizagem de novas tarefas e conceitos representada pela. Tá? Então, o que traduzindo, o que é essa aprendizagem, segundo Springer? Né? É a frequência com que aquele conteúdo está sendo trabalhado, né? Paulatinamente, diariamente, então isso ajuda, né, a apropriação do conhecimento, a intensidade com que aquele conhecimento científico está sendo tratado, treinamento conectado. Professor, treinamento? Sim, é igualzinho um atleta. O atleta, ele, para ser bom no futebol, basquete, natação, ele tem que treinar. No nosso caso, nós temos que treinar o quê? A leitura, a resolução de exercício. Então, isso leva ao nosso sucesso. A motivação e a atenção. Então, a motivação é o ponto-chave do sucesso, tá? Da aprendizagem, juntamente com a atenção. Tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Tá. Então, Springer propõe 7 passos para o sucesso, né, dessa aprendizagem. De que maneira? Né?
para que o aluno aproprie desse conhecimento. Então, primeiro, o conteúdo deve atingir os alunos em suas emoções. Então, aula sem emoção, o aluno não sente vontade, ninguém sente vontade, né, de assistir ela. Tá? Então, o professor tem que estar com emoção, né, uma emoção positiva também. Né? Refletir, trazendo de volta os conteúdos. Então, quem faz isso é o professor. Então, ele reflete sobre o que vai trazer para a sala de aula. Recodificar. Tá? Então, na realidade, o professor vai dar significado ao aluno para traduzir o material. Quando eu falo traduzir o material, tá? Significa trabalhar a linguagem biológica. Então, tem a linguagem da matemática, da física, da química, e nós temos também a linguagem da biologia. Então, o professor ele vai ter que recodificar essa linguagem dele, reforçar para ajudar os alunos a saber onde estão na aprendizagem. Então, o reforço, né? A resolução de exercícios, tarefas. Então, para mostrar para o aluno em que ponto ele está. Treinar. Esse treinar mesmo. Como que eu treino? Estudando, fazendo exercício, como estudar, fazendo exercício uma, duas, três, quatro vezes, exercício com diferentes níveis de aprofundamento, né? Desde o mais simples ao mais complexo, tá? E tudo isso vai oportunizar o armazenamento das informações. Aluno que não treina não tem dificuldade na aprendizagem. Examinar de novo, rever, tá? Então, eu não entendi. Então, ele tem que rever o conteúdo, o aluno tem que ler o que está sendo proposto, o professor também tem que rever isso aí, tá? E recuperar, trazer de volta o que foi aprendido, né? E assim demonstrar o que foi memorizado. Então, na recuperação do conteúdo, não a recuperação da prova, mas a recuperação do conteúdo, né? Fazer um fechamento ao final de cada capítulo aí. Tá? Bom, Bartoszek, tá, 2009, afirma que o cérebro, gente, tá? Ele foi concebido para gerar padrões, tá? Para testar hipóteses, promover situações que aceitem tentativas e aproximação ao gerar hipótese. Essa apresentação de evidências são indicadas, bem como o uso de resolução de casos e simulações. Então, na realidade, o nosso cérebro trabalha com um determinado tipo de padrão. Então, ele vai testando essas hipóteses. Então, o aluno começa a falar, tá? Então, às vezes, coisas desconexas. É aí que o professor tem que pegar o gancho. Então, o aluno está tentando, aquele cérebro está tentando se comunicar com alguma coisa. E ele começa a jogar respostas. E o professor tem que direcionar esse aluno. E não, né, muitas vezes, né, o professor tira sarro do aluno, né, pergunta se ele está brincando, como é que ele chegou naquela série. Tá? Isso acontece até na faculdade, né? Às vezes o professor faz uma pergunta para um aluno de nível superior, o aluno dá uma resposta completamente diferente e o professor fala assim, como que você chegou até aqui, hein? Tá? Isso jamais pode acontecer, tá? É porque aquele cérebro ele está testando hipótese. Eu tenho que entender nessa forma de perspectiva, tá? O cérebro responde devido à herança primitiva, através de gravuras, imagens, símbolos. Então, até hoje, eu vou explicar um conteúdo. Se for da forma, como se diz assim, né, só oral, o aluno não acaba entendendo. Então, eu tenho que utilizar o quê? Figuras. Eu tenho que utilizar imagens. Eu tenho que utilizar símbolos, né? Para resgatar essa memória primitiva que nós temos, né? Então, uma aula teórica, só teórica, ela fica enfadonha, fica cansativo. Então, o professor expõe o conteúdo, o aluno entendeu, ele mostra uma gravura, não entendeu, ele mostra um símbolo, então ele vai mudando, né, a sua forma de expor aquele conteúdo para que o cérebro daquela criança ou daquele jovem, ele comece a se conectar entre si. Tá? O professor deve propiciar ocasiões para alunos expressarem conhecimento através de artes visuais, música, dramatização, e aqui que entra, né, a educação artística, a educação física, né, para trabalhar esse conteúdo. Então, é muito importante, né, a aula de educação física,
a aula de música, a aula de artes, justamente para o aluno expor aquilo que ele está pensando. E isso nos remete à nossa memória o quê? Primitiva, porque justamente isso é que vai chamar a atenção do aluno, né? O esquema que você faz na lousa, do sistema nervoso, sistema circulatório, respiratório, você vem montando esse sistema. E isso vai resgatar essa herança primitiva que nós temos no nosso cérebro, né, que nós passamos por um processo evolutivo, de resgatar essas gravuras aí. Tá? Aqui, continuando aqui, vamos lá. Aprender, gente, olha aqui, significa adquirir novos comportamentos. Eu disse antes, né, na aula anterior, né, dos tipos de conhecimento. Quer dizer, quando que o aluno aprende? Quando ele muda o comportamento. Então, depois que o aluno aprendeu aquele conteúdo, ele muda o comportamento, principalmente na linguagem, eu sei que aquele conceito foi aprendido. Caso contrário, não foi. Tá? Foi uma aula perdida para aquele aluno. Agora, por que ele não aprendeu? Qual a sua dificuldade? Isso é função do professor descobrir. Tá? Habilidades psicomotoras, tá? Isso aqui é a parte específica do sistema nervoso central. Então, como que ele vai, por exemplo, aprender a escrever, aprender a ler, tá? Aprender a gesticular suas emoções, as atitudes que um aluno se mantém na sala de aula, fora da sala de aula, e o conhecimento propriamente dito, tá? Tudo isso vai envolver o seu comportamento, que vai depender da atividade do sistema nervoso, porque o sistema nervoso normal, vamos dizer assim, sem base de medicamento, alguma doença genética, ele tem um tipo de comportamento, tá? Se a pessoa, se o jovem, se o aluno está tomando algum tipo de medicamento, esse medicamento que atua sobre o sistema nervoso central vai mudar o comportamento dele. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo com o meu aluno, tá? Ou se ele tem algum tipo, né, de disfunção em ordem de sistema nervoso central. Então, eu tenho que perceber isso, conversar com a coordenação, para poder entender como que esse aluno, né, está indo na minha disciplina. Se está indo muito bem ou não tão bem assim, tá? Bom, continuando aqui, então, por que precisamos aprender? Por que a gente tem que aprender? Por que a gente não nasce pronto? Primeiro, para preservar o quê? A nossa espécie, tá? Sim, sim mesmo, para preservar a nossa espécie. Então, eu tenho que saber como que eu tenho que lidar com o ser humano. Pelo próprio quê? Conhecimento, tá? O conhecer por si só. Adaptação ao ambiente, tá? Que ambiente que eu estou, tá? Eu moro numa comunidade, eu vou para a cidade grande, da cidade grande eu vou para a comunidade. Como que eu vou adaptar naquele ambiente? Então, por isso que eu preciso adquirir novos conhecimentos a partir de uma aprendizagem, né? Qual é a cultura daquele povo, o modo de vida? Então, eu vou me interagindo com aquela população, com aquela região. Por um conforto, tá? Logicamente, a pessoa que tem um conhecimento maior, ele tem um conforto maior, não questão de bens materiais, mas sim de conversa, de discussão, análise, tá? Por próprio prazer, tá? Conhecer por si só, né? Leva a aprendizagem, leva por prazer de você conhecer, pelo bem-estar da pessoa, tá? Pela própria sobrevivência, né? O que eu posso fazer com relação aqui à higiene do meu corpo, lavar as mãos, né? Água fervida, filtrada ou clorada, o alimento tem que ser bem limpo, né? Lavar bem as folhas dos vegetais que podem conter ovos de parasita. Então, tudo isso requer a minha sobrevivência. Para a vida e o conhecimento para continuar vivendo, né? E por uma questão de sabedoria, tá? Então, a aprendizagem leva à sabedoria, tá? Então, de preservar o outro, de entender o outro, compartilhar com o outro, tá? E onde nós aprendemos, né? Onde nós aprendemos esse comportamento, tá? Nós aprendemos comportamento em casa, começa, né? Na escola, principalmente, na comunidade, como que aquele grupo vive, tá? Com a televisão, tomar cuidado aqui com a televisão, que ensina muita coisa boa, mas também ensina muita coisa errada, né? A internet nem precisa falar, né? A internet nos ensina muita, mas tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria aqui dentro, né? Então eu tenho que saber, né?
a utilizar a internet. E a gente aprende, muda de comportamento interagindo, como estou interagindo com você, né? Então, aqui eu estou sentado, utilizando uma camisa, né? Legal, eu não estou aqui de camiseta, né? Eu não estou aqui fumando, eu não estou aqui bebendo, tomando bebida alcoólica, eu não estou plantando bananeira aqui dentro, né? Então, aqui na frente de vocês, então significa que a minha postura diante de você, também estou interagindo no seu comportamento, né? Então, quando eu tiver que dar aula, você ter que dar aula pela internet, você não vai ficar aqui fumando, bebendo, tomando cerveja, plantando bananeira, né? Sem camisa, aquela coisa toda, né? No ambiente bagunça, então não é nada disso. Então, eu acabo passando para vocês aqui, né? Nessa interação, apesar que é virtual, né? Nós acabamos aprendendo o comportamento, né? Então, para poder estudar, eu tenho que adquirir um comportamento. Eu tenho que sentar e focar. Eu não tenho que estar levantando as pernas para cima, não tenho que estar pulando, certo? Então, eu tenho que focar o meu comportamento naquilo que o professor está dizendo na sala de aula, ok? A aprendizagem, pessoal, depende da interação com o meio em que vive o indivíduo, tá? Então, na realidade, eu tenho duas fotos aqui. Ó. Então, eu tenho uma foto de uma família, tá aqui, eu percebo, né, a simplicidade da cena, tá? Então, nesse caso aqui, eu percebo que esse grupo de pessoas, essa família, tá? O foco dele está na alimentação. A primeira coisa que o cérebro pensa é a alimentação, o bem-estar dele. Então, não adianta eu explicar para essa criança ou para esses adultos, né? Como se dá a frequência sistólica e diastólica do coração. Como que ocorre a sinapse entre dois neurônios? Porque o cérebro dessas pessoas aqui está focado na alimentação. Então, se eu dou aula para essa criança, se ela tem dificuldade de aprendizagem, não é porque ela tem algum distúrbio, porque o cérebro dela precisa alimentar primeiro, para depois, automaticamente, absorver outro tipo de conhecimento. Então, se esse aluno ele tiver dificuldade na disciplina, não é porque ele não está estudando, é porque o corpo dele precisa de alimento. O alimento, para ele, é fundamental, é em primeiro ponto, e não ciclo de Krebs, cadeia respiratória, tá? Sístole e diástole, né? Sinapse nervosa. Então, eu tenho que entender o contexto dessa família para eu poder chegar no conhecimento. Então, eu preciso, tá? Essa família precisa, esse aluno precisa, primeiro, tomar a merenda para depois entrar com conhecimento científico, tá? A mesma coisa aqui, né? Estou mostrando aqui, né? Uma Ferrari, né? Uma Ferrari lá na fazenda, lá na roça mesmo, né? Então, o que eu estou falando aqui? Cérebros ótimos em ambientes desfavoráveis podem apresentar dificuldade para aprender. Ou seja, eu tenho um aluno muito inteligente na sala de aula. Lá na minha comunidade, eu tenho um aluno muito inteligente, mas a minha aula é aquém, certo? Então, eu não vou estimular esse aluno, tá, a aprender. Pelo contrário, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou desestimulá-lo. Então, na realidade, eu tenho um cérebro muito bom na minha sala de aula, lá na minha comunidade, lá na capital, só que a minha aula é aquém, tá? Então, esse aluno começa a brincar, tem disciplina. Então, qual que é o grande problema? É o professor. Tá? Então, o professor não chegou nesse aluno, não percebeu que ele tem um cérebro ótimo. Então, é isso que a neurociência faz nos enxergar. Tá? Então, eu tenho que analisar cada situação, aquele cérebro que precisa de alimento primeiro, e aquele cérebro muito bom que eu tenho que modificar a minha aula. Tá? Então, eu tenho que levar uma tarefa diferenciada para esse aluno, eu tenho que trazer para esse aluno, né, atividades, desafios para ele continuar a desenvolver, porque senão eu vou perder os dois tipos de alunos. Tá? Eles acabam, quando eu falo perder, eles acabam abandonando a escola. Tá? Então, na realidade, é isso aqui, olha. Tá? Um exemplo do que eu estou falando. Deixa eu dizer para você que, ó, nos prunos, a orra origina uma drupa. O que é isso? Tá? Aí o aluno pergunta, professor Daniel, o que é isso? Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Nos prunos,
aorra origina uma drupa. Professor, explica de novo, mas eu estou dizendo, vou dizer pela terceira vez, nos prumos, a aorra origina uma drupa. Então, ou seja, aqui tem uma linguagem de botânica. Eu tenho que traduzir essa linguagem, tá? Que linguagem que é essa para o meu aluno lá da fazenda, mesmo da capital, né? Então, o que significa isso? Então, eu vou ter que traduzir. Então, isso aqui é uma fala de botânica, tá? Então, isso aqui significa o quê? Nos pêssegos, a flor origina o quê? Um fruto com semente dura, com caroço. Então, nos pêssegos, tá? A flor origina um fruto com uma semente dura. Eu traduzi. Custa eu falar isso para o meu aluno? Tá? Então, isso que significa interpretar o conteúdo, no caso aqui de botânica. Né? Eu peguei um outro caso aqui, ó, nos crocodilianos, podemos encontrar o septo sabatier e o foramen de Panisa. O que é isso? Eu estou acabando de dizer para vocês que no crocodiliano podemos encontrar o septo sabatier e o forame de Panisa. O professor fica repetindo a mesma coisa. O aluno já disse pela primeira vez que ele não entendeu. Tá? É o professor que tem que mudar o seu modo de dar aula. Tá? Então, o que é crocodilianos? Né? Jacarés, crocodilos. Septo significa uma abertura onde? No coração. Né? Essa abertura no coração é chamada de septo sabatier ou foramen de Panisa, tá? Que foram os dois pesquisadores aí, né? Panisa e Sabatier, né? Que descobriram, né? Essa alteração tanto na parte central do coração, entre os ventrículos, como também na saída do arco aórtico. Tá? Então, o professor tem que falar isso para o aluno e tem que mostrar para o aluno, e não ficar repetindo a mesma coisa, porque o aluno já não entendeu da primeira, tá? Porque o cérebro dele está procurando entender o que é septo, o que é sabatier, o que é forame, o que é panisa, né? Então, você está tentando buscar isso. Se ele não encontra, não adianta você prosseguir com a aula, que o aluno parou aqui atrás, ó, tá? Você está lá na quinta folha da tarefa. O aluno não saiu da primeira folha ainda, porque o cérebro para. Tá? Então, quando o cérebro ele não consegue desvendar a primeira parte, ele não passa para a segunda. Tá? E o aluno fica preso na primeira parte. Tá? Então, é dessa maneira que eu tenho que saber como que eu vou trabalhar com os meus alunos aí. Daí a importância da neurociência, entender o que está acontecendo. Tá? Bom, na realidade aqui, então vamos lá. Então, por que a interação mexe com o sistema nervoso? Quando eu falo em interação, é professor, aluno, sala de aula e ambiente. Por quê? Porque é o neurônio que recebe as informações. Tá? São os órgãos dos sentidos que vão captar as informações, audição, visão, tato, olfato. Traduz a energia do ambiente. Então, na realidade, ele vai pegar essas informações, né? Ele vai traduzir essas informações, né? Que é tanto sensorial, auditiva, palatável, tá? Os neurônios têm prolongamentos, né, muitos longos, tá? E ocorrem alterações elétricas e químicas, né? Vocês já sabem, alteração elétrica, né? Lá na troca de carga, né? Sódio e potássio, e aqui são os neurotransmissores, tá? Qualquer estímulo dos órgãos sensoriais, tá? Então, o neurônio está captando, né? Esses estímulos dos órgãos sensoriais. Quem são os órgãos sensoriais, né? Receptores do tato, audição, gustação e olfato. Então, nós utilizamos todos esses estímulos para poder apropriar o nosso conhecimento. Nós, alunos, somos nosso cérebro em funcionamento. Então, quando você vê um aluno, aquele aluno é um cérebro em funcionamento. E estamos sempre ativando o neurônio um dos outros. Eu estou ativando os neurônios de vocês aí, tá? E vocês vão ativar os meus neurônios quando eu começar a ler as respostas de vocês. Então, na sala de aula, é um ativando um neurônio de outro, tá? Aqui só coloquei um esquema de um neurônio, né? Que o impulso nervoso ele começa a entrar pelos dendritos, né? Passa pelo axônio, depois terminações do axônio.
existem vários tipos de formas de neurônio, né? Neurônio bipolar, unipolar, tá? O multipolar, esse é o mais comum, tá? E essa aqui apresenta uma célula, né, piramidal. Então, existem vários tipos de neurônios, tá? Que vão captar essas informações, tá? O cérebro nosso, galera, modifica frente à genética. Como é? Sim, tá? Então, o nosso cérebro vai modificando. De que maneira? De maneira prejudicial, pode ser deletéria, tá? Então, pode acontecer aqui um gene teta no cromossomo 16, tá? Isso aqui acontece, tá? Esse gene teta está mostrando aqui, olha, um defeito nesse gene, na tradução desse gene, leva à formação de anemia, né, das hemácias com forma de foice, tá? Então, existe, tá, bases genéticas que podem dificultar a aprendizagem, tá? Então, alguns tipos de transtornos, tá? Alguma característica genética. Então, tudo isso dificulta a aprendizagem. Eu coloquei aqui anemia falciforme, né? Que fica mais fácil de nós evidenciarmos aí, tá? Bom, aqui o que eu coloquei para vocês aqui, que existem vários tipos, né, de transtorno aqui, tá? Eu tenho que saber isso? Tem, você tem que perguntar para o coordenador, né? Então, o que que aquele aluno ele apresenta, né? Então, tem dislexia ou disfasia. Isso é uma alteração genética lá, olha, tá? É uma alteração genética no gene 34 e 36, tá? Do primeiro par de cromossomos, tá? Olha, esquizofrenia, tá? TDAH, opa, desculpa, TDAH, tá? Né? Esse déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, dislexia. Então, eu tenho aqui ó, o autismo. Então, todos esses tipos de transtorno é de origem genética. Esses alunos vão ter dificuldades de aprendizagem, e não aquele aluno não aprende, está errado. Todo mundo aprende alguma coisa. O que acontece é que o aluno tem dificuldade de aprendizagem. Pode ser por falta de atenção, falta de estudo, tá? Ou pode ser por causa de genes, né? Pode ser de origem genética. Então, eu coloquei aqui, né, vários tipos de transtorno, né? Isso aqui só pode ser levado em consideração quando o pai leva a criança, né, a um especialista e ele dá o laudo. Você nunca pode falar que um aluno tem déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Você tem laudo do seu aluno? Não. Então, você pode até ter acertado, mas você não pode falar, né, porque você não tem um laudo na mão. Então, tem a neurociência, ela nos ajuda nesse sentido. Então, a avaliação desse aluno aqui tem que ser uma avaliação diferenciada, tá? Dos exercícios, tem que ser um exercício diferenciado, as tarefas têm que ser diferenciadas, as notas têm que ser diferenciadas, porque esse cérebro aqui, ele tem essa dificuldade de compreender o que está acontecendo, tá? Então, aqui está assim, como o cérebro funciona. Gente, aqui, olha, uma dica: cérebro não desgasta. Opa, deixa eu mudar de cor aqui. Cérebro não desgasta. Cérebro consegue modificar, melhorar, tá? Ele aprimora em qualquer fase da nossa vida, tá? Então, o cérebro, quanto mais ele trabalha, mais ele consegue melhorar a sua função, mais ele consegue se adaptar e resolver problemas, tá? Aqui. Então, existe uma modinha, né, da Gabriela, né? É a música do Dorival Caymmi, né? Muito legal essa música. Teve até uma novela, né? Que fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Então, o que que significa isso, essa estrofe aqui? Ah, eu tenho dificuldade de aprendizagem, né? Eu sempre vou ter dificuldade. Não. Ah, meu pai não estudou, minha mãe não estudou, meu pai estudou até a quarta série, minha mãe até estudou até a quarta série, eu também vou estudar até a quarta série. Não, tá? Essa frase aqui na aprendizagem para o cérebro não existe, tá?
Então, a gente começa a acreditar que não podemos mais mudar. Muitos de nós acreditam nisso em nosso subconsciente e repetimos sempre. Ah, eu não vou mudar, não. Tá? Ah, até o aluno fala assim, ah, mas eu sou burro mesmo. Tá? Não é nada de burro. Né? O que é isso? Você vai mudar sim. Tá? Então, quando fala que eu sou assim e eu não posso mudar, significa que eu sou dependente, ou eu sou dependente químico. Ah, eu não posso mudar. Ah, eu sou egoísta mesmo. Ah, eu não posso mudar. Ah, eu sou uma pessoa triste. Eu não posso mudar, não. Tá? Ah, eu vivo doente. Eu não posso mudar. Então, esquece isso aqui. Tá? Então, se você é dependente químico, você pode largar essa dependência química. Se você é egoísta, você pode deixar de ser egoísta, você pode deixar de ser triste, você pode deixar de ser doente, você pode melhorar, tá? Então, é uma questão sua, tá? Então, quem ajuda também os alunos são vocês, professores, a mudar esse tipo de comportamento, né? Então, muita gente vai ficar preso nisso aí. Ah, não, meu pai e minha mãe estudou até a quinta série, eu vou estudar até a quinta série também, porque eu sou burro. Não, você não é burro, tá? Então, você tem que correr atrás dos seus objetivos, né? E o professor vai te ajudar sobre isso aí, tá? Como que eu posso mudar isso aqui? Então, aqui, o que vocês estão vendo aqui é a molécula de DNA, e o que vocês estão vendo aqui, ó, são as proteínas histonas, né? Essas proteínas histonas fazem que o DNA, né, ele sofre uma acetilação ou metilação, tá? Então, nessas proteínas, eu posso acrescentar um acetil, tá? Um metil, uma histona nesse caso. Então, isso vai mudar o meu comportamento. Parece loucura, mas isso é fato, tá? Então, na realidade, então, o que vai acontecer aqui, ó, tá? Então, aqui, olha, esses fatores ambientais, que eu vou chamar de epigenético, eles são funções genéticas que são herdadas, mas, por sua vez, não altera a sequência de DNA, tá? Então, eu posso mudar o meu comportamento dessas proteínas do meu DNA. De que maneira, tá? Realizando coisas saudáveis, tá? Então, aqui eu coloquei um bebezinho aqui, que tem um material genético, né, que foi colocado aqui, né? Então, se eu faço exercícios, né? Então, o que acontece? Essa relação de produção de exercício aqui vai alterar a configuração dessas proteínas. Isso vai fazer com que o meu DNA aproprie com mais facilidade, tá? Então, eu vou desenvolver hábitos saudáveis. Caso contrário, se o indivíduo começa a beber, fumar, até ter uma alimentação desregulada, esse processo altera essas proteínas aqui do DNA. Consequentemente, essa característica, ela pode passar para os demais descendentes, tanto as boas características, quanto essas características indesejáveis aqui. Eu posso mudar o meu DNA? Não, não é o DNA, são as proteínas, tá? Que são chamadas de histonas, elas podem ser metilada, tá? Ou acetilada. Dependendo da configuração, eu vou desenvolver hábitos saudáveis ou não, tá? Isso aqui é muito importante na neurociência, tá? Então, eu tenho aqui, olha, tá? Então, o que vocês estão observando nesse ponto aqui? Então, vocês estão observando aqui espera aí, vocês estão observando aqui as estonas. Olha aqui as estonas, tá? Então, essas estonas, elas apresentam esses braços aqui, olha, tá? Então, esses braços aqui, né, é que vão ser acetilado ou vão ser o quê? Metilado. Então, olha só que legal aqui embaixo, ó. Deixa eu olhar aqui embaixo, olha. Uma estona acetilada, tá? Elas ativam genes promotores de algum tipo de proteína, tá? Uma estona metilada, ela inibe genes promotora, tá? Então, aqui entra uma estona, né? Acetil ou metil, tá? Que são configurações químicas que eu estou falando, tá? E a estona fosforilada, que é a presença de fósforo, melhora a memória. Por isso que fala assim, se tomar fósforo, né? Medicamento rico em fósforo,
vai melhorar a memória. Isso é fato. Por quê? Porque esse fósforo, ele vai entrar justamente aqui, ó. Aqui o fósforo aqui, pessoal, ó. Ele entra aqui, ó. Esse P que é de fósforo, ó. Então, quanto mais fósforo tiver, tá? Esses ramos da estona, melhor vai ser o desempenho da minha memória, tá? E isso aqui eu posso passar para os meus descendentes, tá? E o legal é justamente isso. Como isso, professor, eu falei assim, isso é neurociência, né? E um dia eu vou dar um curso para vocês aí na universidade, né? Quem sabe um dia aí, tá? Porque agora assim, tá bastante rápido, né? Porque é uma parte do conteúdo, mas depois eu posso aprofundar isso com vocês, tá? Então, qual que é a importância dessa epigenética? Na realidade, é um novo campo da genética. Então, significa mudar a expressão do gene pelo ambiente, pelo qual, sob seu controle, sob sua escolha. Tá? Quando eu falo expressão do gene, não é do DNA, e sim lá da estona. Tá? Então, se você vive num ambiente, né, com muito carinho, amor, tá? Isso vai propiciar o melhor tipo de vida, né? Inteligência, tá? Tem pessoas que nascem inteligentes, né? Inteligência é genética, mas também você pode se tornar inteligente ao longo de sua vida, né? A compaixão, fazer o bem, uma pessoa equilibrada, tá? E alegria. Então, tudo isso pode alterar aquelas proteínas da estona do meu DNA. E isso eu posso passar para os meus descendentes, né? Então, eles podem continuar ou não fazer isso que eu estou comentando com vocês aqui, tá? E vai melhorar minha própria vida. Como que isso acontece, pessoal? A aprendizagem. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, ó, são espículos. Opa, deixa eu voltar aqui. O que vocês estão vendo aqui, ó, são espículas dendríticas, ó, isso aqui, esses botõezinhos aqui, tá? Isso aqui, eles surgem, tá? Eles começam a surgir quando a gente estuda. Quando a gente estuda, come proteína, carboidrato, não adianta eu estudar se eu estiver com fome. Não é a fome que vai me ocasionar a falta de compreensão, é a falta de proteína e carboidrato. Aqui embaixo vocês estão vendo, ó, um neurônio, né? Foi feito experimento, né? De ratinhos, né? Então, que vocês vejam aqui, ó, que aqui nasceu um... Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Aqui, ó, a espícula que tem aqui, aqui não tem, tá vendo? Ó, no primeiro dia surgiu essa espícula. No quarto dia, que, ó, surgiram essas novas espículas aqui, ó, que não tinha aqui no primeiro. Então, isso significa aumentar a rede neuronal. É o que estão aqui, ó. Então, aumenta as conexões entre os neurônios. Aqui, ó, esses botões aqui. Tá? Então, aumentando a conexão, eu aproprio do conhecimento com maior facilidade. E eu chamo isso de neuroplasticidade. Então, o professor faz isso no aluno. Tá? O professor, ele acaba estimulando a neuroplasticidade do cérebro dos alunos. Só que esse aluno, ele tem tem que comer. Ele tem que comer proteína, tá? Porque, na realidade, esses botões aqui, para aumentar as ligações, é feito de proteínas e precisa de energia, carboidrato. Então, não adianta eu dar uma boa aula, lembra aquela foto, daquela família naquele casebre? Então, não adianta eu dar uma excelente aula, mas aqueles 3 cérebros precisam de comida. Então, tudo que eu estou falando para ele não vai servir de nada, para aquele cérebro, porque ele precisa de comida. Ele não entende, ele não precisa entender de sinapse. Ele sabendo sinapse ou não, não vai matar a fome dele. Então, é onde o cérebro promove o quê? Um bloqueio. Então, aquele aluno, ele não aprende por quê? Ele tem dificuldade de aprendizagem, melhor dizendo, por quê? Porque ele sente fome. Primeiro eu tenho que saciar esse aluno para depois eu passar com conhecimento científico, ok? Senão ele nunca vai atingir o ponto específico que eu quero. E ele acaba abandonando a sala de aula. Tá? Então, aqui a aprendizagem. A aprendizagem, na realidade, é a neuroplasticidade do cérebro, é a interação com o ambiente, é criar novas conexões. Então, sempre, quando eu estou apropriando o conhecimento, o meu cérebro está mudando, está formando novas ligações. Quanto mais ligações, melhor é o meu comportamento
e eu vou ficando cada vez mais inteligente. Então, essa aprendizagem tem a ver com a mudança de comportamento e tem a ver com uma reorganização cerebral, que vai expressar em novos comportamentos, né? Então, por exemplo, em português, né? O aluno chega na escola falando nós vai, nós foi, nós fica, tá? É a linguagem dele. Mas quando ele tem que sair da sala de aula, depois que ele aprendeu, apropriou, nós iremos, nós ficamos e nós subimos, por exemplo, né? Ou nós descemos. Se ele for para a escola, ficar lá e continuar nós vai, nós foi, nós fica, significa o quê? Que não houve aprendizagem, tá? Então, o que está acontecendo com aquele aluno, né? Se eu coloquei todos os recursos para aquele aluno, o que está acontecendo? Qual que é a dificuldade de aprendizagem dele? Eu vou ter que procurar saber, conversar com ele, com os pais dele, tá? Com a coordenação, eu vou ter que procurar a origem desse problema, tá? Nós temos no nosso cérebro, pessoal, um sistema que é chamado de límbico. Esse sistema límbico, opa, deixa eu voltar aqui. Esse sistema límbico, deixa eu marcar aqui para acreditar. Esse sistema límbico aqui, está nessa essa região aqui do tálamo, hipotálamo, hipocampo, né? É o que vai nos dar prazer, tá? No momento, tá? É o centro da nossa emoção, do interesse, motivação, prazer, só que é do medo e da raiva também. Então, se você grita com o aluno, se você, por algum momento, chama o aluno de burro, que ele não aprende, isso fica marcado na memória dele. E vai ser difícil alguém tirar isso aí, tá? Desse aluno, tá? Então, isso aí é o centro, vai processar a raiva, o medo e a ansiedade. E isso interfere, isso modula, tá? O hipocampo dele. Então, o professor tem que tomar muito cuidado quando chama a atenção do aluno, quando ele erra, tá? Quando o aluno é menosprezado, porque isso pode marcar ele, isso causa uma dor, não dor física, mas uma dor em ordem neuronal. Ele causa um bloqueio. Então, é só o professor chegar na sala de aula, o cérebro bloqueia na hora, tá? Porque qualquer resposta que esse aluno der, o professor pode menosprezar esse aluno, tá? Então, o cérebro cria um bloqueio. É onde que o aluno tem dificuldade de aprendizagem em alguns assuntos, né? Causa angústia constante. Essas angústias são ocasionadas pelos hormônios cortisol e inibe a neuroplasticidade. Então, se você é um professor agressivo, né, que você não tem limites, que você menospreza a capacidade do aluno, você está liberando, fazendo com que o organismo dele libere cortisol, esse cortisol vai inibir essa neuroplasticidade. Aí o aluno tem dificuldade de aprendizagem, tá? Por culpa do professor, tá? Então, a gente vê muitos professores, né? O aluno levanta a mão e fala assim, fulano de tal, né? Pode ser o Daniel. Daniel, de novo com essas respostas idiota. O Daniel, você pergunta só coisa idiota, né? Então, isso aí, né? Ô, Daniel, você tem pergunta sempre desconexa. Presta atenção na minha aula. Então, isso vai liberando no cérebro dessa criança, né? Esse hormônio cortisol, que acaba determinando a angústia e levando a não apropriação do conhecimento. Essa parte aqui é muito grave. E para tirar isso do aluno, todo mundo tem, por exemplo, fala em matemática, até arrepia, né? Então, porque esse medo foi passado para nós, para vocês, lá quando vocês eram criança. E a gente carrega esse medo, né? Até que a gente encontre um professor, né? E que ele acaba tirando isso da gente, mas leva um determinado tempo para isso acontecer, tá? Aqui significa o quê, pessoal? Que os órgãos do sentido. Então, o nosso cérebro, ele conversa com... Opa! O nosso cérebro, ele conversa com ele mesmo, né? Então, uma região conversa com a outra. E se tiver... Quando eu falo conversa, são as ligações químicas, são as sinapses. Se tiver alguma coisa interrompendo, por exemplo, uma lesão cerebral, tá? Se o indivíduo tiver uma lesão cerebral aqui, por exemplo, aqui, nessa região aqui, o que acontece? Ele vai ter dificuldade de interpretação, no caso da visão,
tá? Ele não vai poder enxergar direito, tá? Se ele tiver uma lesão nessa região aqui, ó, se tiver uma pequena uma lesão aqui, ele não vai ouvir direito. Então, ele vai ter dificuldade de interpretação, tá? Então, ou seja, uma região do cérebro é ligada na outra. Então, por isso que eu tenho que estimular a maior parte dos órgãos sensitivos da criança, do meu aluno, e quando aquela criança chega em mim, tiver alguma dificuldade, né, algum tipo de lesão, comprometimento dessas áreas, ele vai apresentar dificuldade de aprendizagem. Então, o Daniel não aprende por quê? Desculpa, o Daniel tem dificuldade de aprendizagem por quê? O Daniel toma medicamento, ele toma Ritalina, né? Então, a Ritalina, às vezes, deixa o Daniel mais, assim, mais participativo, ou então, em determinados momentos, o Daniel fica dormindo na minha sala de aula. Então, até medicamento interfere na apropriação do conhecimento, tá? E isso eu tenho que conhecer, para isso eu tenho que conhecer meu aluno, eu tenho que conversar com ele, tá? Bom, o que é, então, inteligência, professor? Então, inteligência é a habilidade de compreender ideias complexas, tá? Para se adaptar naquele ambiente, tá? Então, isso que é uma pessoa que tem inteligência, ela é capaz de resolver situações, problemas mais sérios, tá? Para, a partir daí, novas o quê? Aprender novas experiências, se engajar de formas variadas de raciocínio, superar obstáculos, utilizando o pensamento. Então, essa é a importância da inteligência. É isso que nós fazemos com os nossos alunos, né? Quando eu falo superar o obstáculo, são os exercícios, né? São os exercícios que eu passo em sala de aula, são as tarefas que eu passo na sala de aula. Eu lanço uma situação, um problema. Então, quando o aluno ele supera tudo isso, eu vou classificar o meu aluno como inteligente, aquele cérebro é inteligente. Então, na realidade, tá? Inteligência nada mais é do que a habilidade do sujeito resolver o quê? Problema. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Tá? A nossa função é sempre resolver problema na nossa vida, tá? Como estou falando para vocês aqui agora, né? Qual que é o problema de vocês? Entender essa matéria, fazer os exercícios, serem avaliados, né, e serem aprovados. Esse é o problema de vocês na minha disciplina, tá? E se acontecer alguma coisa, eu tenho que ajudá-los, tá? Porque eu também estou aprendendo com vocês, tá? Bom, e aqui, por final, nós temos aqui, né, quais são os fundamentos da aprendizagem, tá? Então, quais são, quando para um aluno aprender, apropriar do conhecimento, né? Então, eu coloquei essa estrela aqui com essas 5 pontas, né? Então, quais são, né, as atitudes, né? Quais são as palavras-chave para a aprendizagem? Primeiro, atenção, tá? Então, eu tenho que ter atenção naquilo que está sendo trabalhado, tá? Então, o aluno tem que ter foco. Eu tenho, como eu falei para você, eu tenho uma postura diante de vocês agora, né? Eu não estou plantando bananeira, tá? Eu não estou fazendo nada mais, eu estou sentado, estou focando. Então, eu tenho que ter atenção naquilo que eu estou fazendo, né? A memória, tá? A minha memória, o meu cérebro tem que estar executando suas funções normais. Se eu estiver tomando algum medicamento, se eu tiver sobre efeito de qualquer outro medicamento, isso vai interferir na minha atenção, tá? Então, por que o Daniel não está prestando atenção? O que está acontecendo com ele? Está tomando medicamento? O que foi? Você está com fome, Daniel? Né? O que aconteceu? A emoção, se eu tiver triste, pessoal, se o aluno tiver triste, ele tem dificuldade de aprendizagem, tá? A emoção é muito importante, então ele tem que estar bem consigo mesmo, tá? Então, a emoção na neurociência é o principal ponto da apropriação do conhecimento, tá? Ele deve desenvolver sua função executiva, tá? Na resolução de problemas, de comportamento, e isso vai levar a uma autorregulação.
do próprio organismo, né? Então, ele vai perceber que aquele ambiente, ele está determinado, ele tem que agir daquela determinada forma. Lá na casa dele, ele pode subir na cadeira, subir no sofá, plantar a bananeira lá na casa dele. Na escola, ele tem que ter foco, tá? Na escola, ele tem que sentar, prestar atenção, resolver exercício, perguntar, tá? Então, brincar é lá na casa dele. Sala de aula é foco, é memória, é atenção, é função executiva, ok? Deixa eu ver aqui. Tá, já passou. Deixa eu voltar aqui. Então, nós terminamos aqui. Então, eu queria falar para vocês que de todo o que nós falamos, né, aqui está um resumo de tudo que se foi falado, né? Então, o aluno tem que ter foco, o professor também tem que ter foco. Então, emoção, isso aqui, eu falo muito da emoção, tá? Nós trazemos problemas de casa, não tem como, tá? Até o professor, né? Às vezes brigou com a mulher, às vezes brigou com o marido, né? Com o pai, com a mãe, ele chega na sala de aula, né? A emoção dele tá todo o quê? Conturbada. Então, a aula dele pode sair conturbada, ele não dá aquela aula legal. Por quê? A emoção está alterada. O aluno é a mesma coisa, né? Às vezes a mãe bateu nele, chamou atenção, o menino brigou com a namorada brigou com o menino, né? Ou ele está indo na escola com fome, né? Porque ele não comeu e vai na escola almoçar, tomar sua merenda. Então, tudo isso aqui interfere na apropriação da aprendizagem. Automaticamente vai refletir na memória, tá? Então, vamos supor que um aluno, Daniel, chegou na sala de aula, né, porque brigou com a esposa dele, lá, aquela coisa toda. Eu vou assistir às 7 aulas do período da manhã. Eu não vou gravar nenhuma aula. Para mim, aquelas aulas não existiram. Aí você vai falar assim, mas, fulano, eu fui na sala de aula, eu lembro que o professor falou aquilo, eu lembro, tá? Mas você não consegue ir para frente. Por quê? Porque a sua emoção estava alterada, automaticamente você não apropriou do conhecimento e realmente você não lembra. O seu cérebro não lembra, porque o foco era outro. Ele tinha que responder um problema muito mais sério do que fisiologia humana, tá? Então a ideia justamente é essa aí, tá? Aqui, pessoal, depois eu passei uns exercícios para vocês, uma tarefa, mandei um texto para vocês sobre neurociência e aprendizagem. E aqui vocês vão ter que fazer um mapa conceitual, tá? Então, mapa conceitual é diferente de mapa mental. Eu mandei para vocês aí, né, uns exemplos, né? Eu mandei até um link para vocês entrarem para ver diferentes tipos de mapa conceitual. Então, eu mandei um texto para vocês. A partir desse texto, vocês vão ter que montar um mapa conceitual, que tanto vocês podem montar no Word, ou fazer no caderno, na folha de sulfite, manuscrito. Quem não tem computador, não tem problema, né? Vai fazer numa folha de sulfite. Eu mandei o exemplo para vocês aí. Vocês vão fazer, tirar uma foto e mandar para eu avaliar, tá? Então, eu abarquei os dois tipos de aluno. Aquele que tem acesso a instrumento, né? Computador, notebook, tá? E aquele aluno que não tem esse material, tá? A nota será dada pelo tipo de produção que ele fez, tá? E não como ele mandou, ele mandou bonitinho, vai ter a nota máxima. Não, não necessariamente, tá? Então, o trabalho, ele vai ser avaliado, se você conseguiu colocar naquele mapa conceitual, né, dentro dos balõezinhos lá que vocês vão ver, né, que vocês vão montar, a síntese de cada fala dos pesquisadores lá dentro, tá? Então, eu vou ler esses resuminhos que tem dentro desses balões aí. Logicamente, eu já tenho o texto em mente, né? Então, é só avaliar aquilo ali. Então, a partir desse trabalho, vai aprofundar o que eu falei aqui na sala de aula, tá? E qualquer dúvida, né, vocês podem me perguntar aí, podem me chamar lá no chat, né? Mandar um recado lá pela plataforma, ok? Eu mandei também para vocês aí, né, o meu WhatsApp aí, tá? Então, qualquer coisa, né, vocês mandam por aí também, que eu posso estar lendo, a gente vai estar conversando, tá? Eu estou aqui para ajudar, pessoal. Pode mandar mensagem lá para mim, tá? Então, eu queria agradecer vocês, né? Espero ter
despertado aí com essa neurociência, né, o gosto para poder ensinar e, principalmente, entender o aluno, que é um cérebro pensante, tentando ajustar na sala de aula e interpretar o ambiente, tá? O mundo em que vive. Legal? Pessoal, foi muito bom estar com vocês aí. Até a próxima aula. Um abração para vocês aí, galera. Tchau, tchau.